Fala pessoal, estamos aqui em mais um Netter Talks e hoje a gente está com a Juliana Lima, fundadora da Steel Corp. Ju, obrigado por ter vindo. Imagina, que é isso. Conta comigo sempre. Isso aí. E Ju, falando um pouquinho de você é mãe, empresária, como que é essa dinâmica? Como é equilibrar todos esses pratos? Bom, os pratos que eu consigo equilibrar vão para lavar louça depois, né? Mas em linhas gerais são muitos, né? Quando a gente decide empreender, é uma jornada mais difícil, né? E requer mais tempo. E aí são pratinhos de mãe, filha, empreendedora, né? Amiga, esposa. Então são vários pratinhos. Mas a gente vai conseguindo equilibrar aos poucos, né? Vai trazendo isso para um outro lado, né? Enfim, separando as caixinhas das prioridades. E prioridade tem S, sim. Tem né? essa prioridade? Tem. Na vida de uma mãe, de uma mulher, de uma empresária, uma empreendedora, tem S. Tem que ter S. Porque todo mundo tem urgência, né? Eu mexo com a área da saúde, né? Então, assim, tudo é muito urgente, tudo é muito necessário, né? Quando uma pessoa chega até mim e fala, Ju, poxa, o plano de saúde não está atendendo meu filho. É urgente, Sim. né? E o meu filho está em casa e o plano de saúde tem que atendê-lo, né? Então, assim, são problemas do cotidiano que a gente transfere também para o corporativo, né? Então, a gente usa essa parte de meio mãe, né, para também acolher todos os filhos das outras pessoas, né, e para trazer isso para o dia a dia, para tentar não deixar o pratinho da gente cair e o de ninguém cair, né, porque, enfim, se cair o meu, cai o da outra mãe, o do outro pai, enfim, é uma cascata, né. O coração de mãe é grande. O coração de mãe é grande e eu acho que ele tem que caminhar junto com o coração de uma empreendedora, né, porque senão você falha em não trazer para si e para todo o contexto profissional a humildade que a mãe tem, e a resiliência que uma pessoa do mercado corporativo precisa ter. Se você combinar esses dois fatores, você vai ser uma empresária com mais coração, né? E uma mãe mais empresária também, para poder impor os limites quando for necessário, uma parceira mais empreendedora quando você tiver que empurrar o marido para alguma situação, enfim, uma filha mais participativa, né? Quando você precisar tomar decisões pela sua família para proteger aqueles que você ama. Tudo isso nesses pratinhos aí que a gente tenta equilibrar. São habilidades que transferem, né, entre as esferas da vida, né? São. Empreendedora como mãe como empreendedora. E diariamente você precisa desenvolver elas, porque elas não vieram prontas. Eu acho que a gente não termina desenvolvendo nenhuma delas até ao longo da vida. Acho que todas elas vão sendo desenvolvidas, polidas, todos os dias, assim. Quando a gente acha que conhece um pouco mais, vem alguma fase, alguma etapa da vida, alguma coisa que diz, olha, ainda falta você conhecer um pouquinho mais esse assunto. Então, vamos lá, se aprofunda, se dedica. Seja um fator com filho, seja um fator com a mãe, com o marido, com o amigo, com o cliente, está te desafiando, né, a treinar essa habilidade que você ainda não desenvolveu e por isso a resiliência é tão importante nesse aspecto. Para você se autoconhecer e buscar isso, porque senão você fica achando que está pronta e a gente nunca está. Legal. Né? E como surgiu esse interesse pela área da saúde? Então, eu quis fazer medicina, né, na faculdade. Médico por amor? Por paixão, né, enfim. Mas não foi possível, eu cheguei a passar só na primeira fase da FUVEST e eu precisava de uma universidade pública. Sim. Porque meus pais não tinham condição, né, de pagar e aí não deu. A faculdade particular é impagável, né, para um jovem que não tem atividade laboral, né? Então eu precisava que os pais pagassem e aí não era possível. Venho de uma família de pais separados, então isso numa receita de uma mulher, que era minha mãe, fica mais difícil ainda. Então deu para fazer fisioterapia, que está ligado à área da saúde, né? Põe o jaleco branco, né? Se sente ali, né? Pertencente à área da saúde, vai poder ajudar, vai poder contribuir, tá ligado ali. Mas aí depois eu já estava no mercado corporativo, então assim, Ju, você vai para físio ou você vai ficar no mercado? E aí como é que uma filha, né? Precisando ajudar em casa, escolhe entre um estágio, né? De faculdade e uma carreira que já estava um pouquinho mais consolidada. Então, eu tranquei a faculdade no finalzinho, né? Só faltou entregar, enfim, o meu estágio supervisionado, mas está lá assinado. E aí, continuei no mercado corporativo, né? No meu mundo aí, plano de saúde. Que está ligado à saúde, enfim, não deixa de estar ligado a tudo que eu gosto,
mas no aspecto mais de benefícios, de poder ajudar. E espero poder um dia fazer a faculdade de medicina lá na frente. Vamos ver, é um plano, né? Se a memória permitir. Sim. Não, vai permitir. Aí a gente vai tentar fazer. E você ainda cuida frente das pessoas, só que de outra maneira, né? Sim, hoje eu terceirizo a medicina cuidando delas através das seguradoras, das operadoras e da própria empresa. E quando você entrou nesse mundo de consultoria, assessoria de benefícios, seguros, você entrou já porque você gostava da área da saúde ou meio que aconteceu e aí você descobriu essa paixão? Foi acontecendo, assim, eu fui desafiada por uma, inicialmente, chefe minha. Ela falou, você tem um talento para falar, né, com as pessoas, então assim, eu vou te explicar um contexto e você divide isso com as pessoas num bate-papo, que eu acho que é o caminho. E aí ela me explicou um pouco sobre o plano de saúde, sobre como era o plano de saúde na época, ela falou, vende isso para mim. E aí eu acabei indo bem de novo, e aí ela me puxou para outras áreas, e aí eu fui crescendo dentro dessas, hoje, grandes brokers, né, consultorias grandes, e fui crescendo e crescendo, só que crescendo e conhecendo, né, então eu fui sempre buscando conhecer mais, eu sempre fui muito inquieta, muito curiosa, né, e muito tudo para ontem, né, então assim, se eu tivesse que conhecer alguma coisa, tinha que ser inteira, para que eu pudesse, né, ir desafiar o que está ali e para poder ajudar. E aí eu fui fazendo perguntas não muito boas sobre certas situações e, enfim, trocando de algumas empresas, porque tinham perguntas que eu sabia a resposta e não estava ouvindo a resposta certa, né? Então eu precisava da resposta certa, da resposta verdadeira. Então, como é um mercado que precisa ser transparente, eu acabei saindo das corretoras onde eu estava, de uma última corretora, e ficando em casa até decidir o que eu ia fazer. E aí um cliente meu me desligou e me fez um desafio, né? Ele falou, Ju, eu quero você, o seu jeito, a sua fala, o seu acolhimento, o seu colo aqui na minha empresa. Você pode vir me atender? Enfim, para a consultoria você precisa estabelecer alguns títulos, algumas liberações, habilitações, né? E eu não tinha nada disso ainda. Enfim, eu era gerente de contas, né? Não tinha essa ambição de empreender. E aí ela falou, eu te dou 8 meses para você resolver o que você precisa, que é o tempo da renovação do meu contrato com a seguradora que eu tô. E aí você vem me ajudar. E em 4 meses eu consegui resolver tudo. E aí liguei para ela e falei, olha, tá tudo pronto. Ela falou, ok, tô passando tudo formalmente pro seu nome e você começa a me atender amanhã. E aí foi indo. E aí essa cliente... Eu não tenho uma área comercial hoje, eu trabalho só por indicação. Então, essa cliente RH me indicou para outras empresas, que me indicaram para outras. Esses RHs foram trocando de empresas e me levando para outras empresas. E isso, obviamente, deixa a tua régua lá em cima, né? Sim. Porque se você falhar com esse, você falha com todos. Então, a gente tem que sempre estar buscando ser melhor. E isso torna o trabalho, né, mais responsável, mais puxado, mas isso também me coloca nessa inquietude que eu tenho de estar sempre buscando crescer. E aí eu fui indo. E aí, enfim, montei a Steel, né? Hoje a Steel já tem 18 anos no mercado, então passamos aí por aquela fase de empresa crescendo, estagnação, depois voltando a crescer e tudo mais. O mercado de plano de saúde é um mercado gigante, né? Você tem muitas consultorias, com trabalhos diferentes, né? A gente tem um trabalho de acolher mesmo o funcionário, então a gente passa pelos nossos clientes como se fosse um braço direito e esquerdo dele, trabalhando o funcionário na ponta, trabalhando estrategicamente os reajustes, os contratos que ele precisa operacionalizar para a coisa andar. Então a gente se torna essencial e importante. E aí parte disso é o que nos move, né? É o nosso propósito, ser realmente importante para o cliente, relevante para o cliente, para que ele possa fazer outras coisas, para que ele possa, enfim, crescer cada vez mais. Deixa o estratégico com a gente, a operação com a gente e vai desbravar o mundo, que a gente quer lá em cima, lá no topo, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, o topo tem um espacinho bem raso, né? Bem pequenininho. Então, é difícil chegar até lá e se manter lá, né? Então, eu quero que todos eles possam crescer, se manter lá, e aí a gente fica aqui embaixo, nos bastidores, cuidando de tudo, para que tudo, né, fique bem para quando eles chegarem lá. E é legal como
quando você começa a ver como as pessoas começam os próprios negócios, quando você começa a empreender, como cada história é diferente e única, né? Às vezes é um hobby que vira um negócio, às vezes é algo extremamente planejado, estudado, calculado, e às vezes é uma decorrência da sua trajetória profissional, né? Sim. Você saiu de algumas empresas que não estavam tão alinhadas com seus valores, Sim. e naturalmente acabou abrindo a Steel Corp. E é natural, né? Porque para não assustar tanto tinha que ser assim. Sim. Porque acho que se a proposta fosse diferente, Ju abre uma empresa e começa a fazer isso ou aquilo, acho que talvez eu não toparia. Porque a minha primeira impressão foi, vou voltar para o mercado e procurar uma nova broker para trabalhar. Sim. Enfim. Mas acho que como foi tão leve o convite, o desafio, né? E era algo assim, poxa, mas que bacana ela confiar em mim, ela querer o meu jeito no negócio dela, Sim. né? Então, assim, foi uma surpresa. E aí, obviamente, você se sente lisonjeado por isso. Então, você chama isso para responsabilidade, você fala, não vou decepcionar essa pessoa. Eu vou correr atrás e vou fazer o meu melhor por ela. Porque é por ela, né? É para ela. E aí o resultado vem, porque, enfim, eu costumo dizer, né, que a gente está na vida para ser garçom, para servir, né? Então, assim, vamos servir direito, vamos servir bem, né? Porque aí o resultado vem, você serve um hoje, outro amanhã, e aquele outro te indica, e você vira um grande garçom, né? Segurando pratos, né? Equilibrando os pratos. Equilibrando os pratinhos, como a gente falou lá no começo. Enfim, usando a minha máquina para lavar esses pratinhos. Não esquece de equilibrar os pratos, né? Cara, enfim, fazendo um paralelo, eu tenho uma Netter em casa. Demorei um pouco para ter. O benefício dessa máquina é gigante. Então, enfim, eu amo. Eu quero partir para minha segunda máquina daqui a pouco. Mas ela hoje, né, é um cliente que eu sou fã desde o início, porque vi ela crescer pequenininha e dobrar de tamanho, enfim, crescer e crescer e crescer. Então, hoje, como usuária, como fã e como prestadora de serviço, né, a gente vê toda uma sinergia em tudo isso, né, porque a preocupação da Netter também é com benefício, também é com colaborador, também é com plano de saúde, também, né, juntando tudo isso, o meio ambiente, que é algo que ela persegue, né, com essa eficiência que as máquinas têm. Então, assim, tá tudo muito interligado, né, com o que a gente faz. E sempre procurando servir, né? Então, assim, tá tudo muito conectado, né, com ser garçom, com servir, com ajudar. Eu acho que esse é o propósito, enfim. É para isso que a gente, né, tá aqui. E você acha que, por exemplo, a nova geração Z é a geração que menos bebe, que menos fuma, que tem hábitos mais saudáveis. E você acha que, por exemplo, as empresas hoje terem bastante benefícios relacionados à área da saúde, essa preocupação com o colaborador é um diferencial muito grande para essa nova geração que está entrando no mercado do trabalho? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só que essa nova geração, ela conversa com o benefício de forma diferente, né? Então, assim, ela quer previamente um benefício que faça parte do cotidiano dela, né? Então, assim, o plano de saúde está lá para o check-up, para o exame, para avaliação, para o nutricionista, para a terapia, porque ela precisa desses aparatos todos para ter uma qualidade de vida. Hoje a gente vê muito, né, pós-pandemia, um legado que ficou, né, de muita necessidade de terapia, muita necessidade de se reencontrar, de se conectar, né, consigo mesmo. E o setor, né, do plano de saúde veio incorporando tudo isso. Então, isso veio para combinar com essa nova geração, ligada muito à atividade física, né? Ao conceito de eu vou me alimentar bem, eu vou me cuidar direito e também trabalhar, né? Diferente das outras gerações, que primeiro ia trabalhar, depois resolve isso. Para depois talvez ficar bem, para depois talvez se alimentar bem, para depois talvez fazer uma atividade física com o tempo que sobrava. Hoje não, hoje a pirâmide inverteu, né? Então, assim, hoje eu vejo mais as empresas voltadas para isso. Então, quando uma empresa procura a gente, ela fala, Ju, eu já tenho isso no leque, eu preciso incorporar esses 3 benefícios. Hoje a gente trabalha com saúde, odonto e vida, que são os benefícios mais relevantes para as empresas e os mais caros, né? Enfim. Saúde, odonto e vida? Isso. Vida engloba o quê? O vida é o seguro de vida, para proteger aquele titular, aquele funcionário que pode sofrer um acidente e a empresa quer bancar esse acidente na esfera do seguro de vida, porque se acontecer algum acidente, os dependentes estão cobertos, né? Os dependentes estão ali e vão ser amparados com um capital para poder seguir com a vida depois de uma fatalidade, né? Então, são benefícios robustos, caros e que as empresas têm lutado bastante para manter, porque exatamente por eles serem caros é que fica mais
mais factível a olhos nus, né? Que o setor público não dá conta, né? Não tem vazão para atender todo mundo que necessita. E aí o setor privado acaba absorvendo tudo isso. Só que aí a gente tem demanda e oferta, né? Então acaba encarecendo isso também. E as empresas cada vez mais, né, tentado aí equilibrar esse pratinho para manter o benefício, né? É um benefício hoje que ele se equipara a uma folha de pagamento, né? Então hoje uma fatura do plano de saúde é basicamente uma folha de pagamento. Então, para você ter 2 folhas dentro de uma empresa, a luta é muito grande, né? O empenho tem que ser muito grande, a área comercial tem que vender muito, todos os resultados e a performance da empresa tem que estar encaixados para você sustentar isso, mais tudo que vem junto com uma empresa, né? Então, hoje a gente vê essa geração impactada nesse aspecto. Então, ela quer os melhores benefícios para que ela extraia dele as melhores práticas, né? Então, ela quer acompanhamento nutricional, ela quer acompanhamento terapêutico, ela vai pouco ao hospital, então ela se interna pouco, ela vai pouco, ela não recorre a cirurgias. Então, assim, a gente vê que é um público que vai se cuidar, mas ainda é um público que está resistente a vir para o setor de trabalho, né? Então, a gente está precisando ir abocanhar esse público em casa, né, para atraí-los mais de outras formas. E aí, por conta disso, né, você cria várias esferas dentro das empresas, né? Sala de descompressão, ambiente mais facilitador com home office, flexibilidade, mesa de sinuca, frigobar e tudo mais, né? Para atrair essa população que, primeiro, precisa se cuidar e tá bem para depois performar. Né? E por que você acha que tem essa... Eles não vêm tanto ao mercado de trabalho? Hoje em dia, eu acho que a gente tem múltiplas profissões, né? E algumas ainda não são tão formais. Pelo menos né? no mercado de trabalho formal. Né? Não são formais. Hoje a gente tem várias profissões que não estão na carteira de trabalho, né? Que não tem nomes formais, não tem convenções formais, não tem sindicatos formais, mas que remuneram bem, são desafiadoras, pagam bem, são pouco conhecidas, né? E que tá todo mundo querendo provar e testar, né? E é uma geração assim, é uma geração que quer se testar, se jogar, né? E não tem medo de se mostrar. Então ela quer estar na frente da câmera, atrás da câmera, do lado da câmera, enfim, fazendo várias coisas, porque ela também quer deixar o seu nome, a sua marca lá, né? De algum jeito. E tem muita gente bacana, deixando marcas muito bacanas por aí, mas não é para todos. Né? Então a gente ainda vai continuar aí durante bastante tempo com tudo que é mais formal e também com tudo que é informal, mas que também é relevante, né? Então a gente tem a gente já perde no ponto de partida, né? De não ser tão bonito, chamativo. Tão romantizado, né? Tão chamativo, ainda que os salários sejam atraentes em algumas áreas, a gente já perde de início por não ser tão empolgante. Porque você vai fazer todo dia a mesma coisa, né? Você vai todo dia para o mesmo lugar, você vai fazer todo dia a mesma rotina. E os outros trabalhos têm outras rotinas, né? Eles, aliás, não têm rotina. São mais né? instagramáveis até. São instagramáveis, são agitados, né? São diferentes diariamente, são empolgantes, podem levar as pessoas a vários lugares, a vários países. Diferente de um trabalho com endereço fixo, né? Também com salário fixo, e que já de partida perde, né? Esse mercado, perde essa pessoa, né? Esse grande potencial para trazer para cá. Eu acho que a gente tinha que tentar fazer um mix aí desses dois lados, porque afinal de contas essa nova geração tem muitos insights importantes. Ah, você já foi ali, você já fez isso, já testou aquilo, e às vezes a gente está fazendo só o padrão, né? Então, se você tiver essa dupla no teu legado, essa dupla incorporada no teu negócio, vai surtir um efeito maravilhoso, né? Agora, se você só for por um caminho ou só for por outro, aí vai ser mais difícil. Então, acho que dá para fazer essa mescla, assim, né? Eu acho que não precisa nem ser 8 nem 80, acho que ali o meio... Né? O time que tá no meio, ele nunca perde, né? Então, ele tá sempre ali. Ele tem os seus desafios, que é se manter no meio para não cair, e também tem o desafio de, às vezes, querer retroagir um pouquinho, né? Mas ele é mais constante, ele é mais equilibrado, ele chega sem estresse, ele chega naturalmente. Então, acho que esse é o caminho. Você comentou que alguns seguros oferecem hoje terapia, auxílio emocional. E isso acho que ainda é um tabu nas empresas, porque eu tenho a impressão que antigamente era muito mais complicado você falar de depressão, da saúde do colaborador.
Isso vem mudando? Você acredita que hoje... A gente precisa mudar, né? A gente tem agora a NR1 que fala disso. As empresas precisam acompanhar agora a saúde mental dos colaboradores, né? Então, mais de perto. O que é a NR1? A NR1, ela vai trazer para dentro do admissional, para dentro das empresas, a saúde mental, o equilíbrio com a saúde mental, né? Então, o que as empresas vão ter que olhar mais em vez de não olhar mais, né? Então, antigamente a gente fazia uma campanha de Setembro Amarelo, tinha algumas empresas que não queriam falar de Setembro Amarelo. Ah, não quero falar de suicídio, porque vai chamar atenção para isso. E não falar também chama atenção, né? Então, a gente veio, e isso também da pandemia para cá, um número muito grande de processos de depressão, de bipolaridade, de síndrome do pânico, de suicídios, um aumento extremamente alto desses números, chamaram a atenção, né, dos nossos órgãos e dos nossos reguladores. E aí, por isso, essa NR veio exatamente para fazer isso, para que as empresas entendam que o ambiente pode ser estressante, tóxico e a gente precisa cuidar. Porque, às vezes, o negócio pede um ambiente, enfim, muito, né, muito... Que exija mais da pessoa. Muito acelerado e tudo mais. A gente vai ter empresa assim, mas ela precisa cuidar. E tudo bem se ela for uma empresa assim, né? Totalmente focada, com metas muito ambiciosas e tudo mais. Mas ela precisa cuidar. Ela vai ter um ambiente mais leve, onde isso vai sair mais naturalmente. Ela vai ter um ambiente de metas mais estáveis, onde não vai acontecer tanto. Mas em todos os aspectos, a gente vê acontecer nas empresas um aumento significativo de utilizar a terapia no plano de saúde, porque está todo mundo um pouco doente, porque está todo mundo um pouco estressado, porque está todo mundo com algum episódio de depressão, perdeu um parente querido, passou por um choque, passou por um estresse pós-traumático, enfim. Então, isso cresceu demais e agora as empresas vão ter que olhar para isso com uma forma mais carinhosa e sem tabu. E aí isso vai trazer para o nosso negócio uma normalidade, né? Antes a gente falava, tá indo no terapeuta, no psiquiatra, tá louco. Tá maluco. Não pode ser assim, né? Enfim, tá indo, que bom, cara, né? Que bom que ele entendeu que ele tá precisando de ajuda. Todo mundo precisa de rede de apoio. E rede de apoio não é só família, né? Rede de apoio é o terapeuta, é o psicólogo, é aquele amigo que funciona, figura como um terapeuta, mas ele focado, ele consegue te fazer as perguntas certas. E aí ele faz você pensar melhor. E aí isso te tira desse buraco, né? Te tira desse lugar de dor, te traz de volta para a luz, para a vida, enfim. E você segue, né? A gente toma remédio para ficar bem, a gente faz terapia também para ficar bem, né? Não é para fazer terapia como se fosse o resto da vida. Mas é para ficar bem, é para usar a terapia como se ela fosse uma medicação. A gente vai usar durante um tempo para depois ficar bem. São ferramentas, né? Você adquire uma ferramenta para lidar com uma situação e depois você talvez precise adquirir outra ferramenta. É mais uma ferramenta para a gente trazer para a conversa tudo aquilo que pode ter ficado lá atrás e que de repente tenha gatilhos e que desencadeiem outras coisas. Então, a gente não precisa ser um baú cheio de memórias ruins, né? A gente pode ser um baú aí cheio de memórias. As ruins vão estar lá, mas a gente tem que ter espaço e liberar espaço para ter coisa boa, né? Para colocar nesse baú coisas que vão levar a gente até, enfim, a expectativa de vida hoje é grande, até bem lá na frente, né? E esse é um investimento que ele retorna, né? Porque eu também sou bem entusiasta da área da saúde e eu não lembro qual livro eu li exatamente, mas a falta de sono custa mais de 136 bilhões de dólares em produtividade nos Estados Unidos. Pois é. Como um todo. Então, você ter o seu colaborador mais saudável, mais focado, é um dinheiro que vai retornar para sua empresa em produtividade. Sem dúvida, ele volta. O plano de saúde é um salário indireto e a performance do funcionário bem tratado, bem cuidado, num ambiente estável e equilibrado, retorna em rendimento, em performance, em rentabilidade, em produtividade. É inegável isso, né? E isso não contamina o ambiente para o mal, né? Se você olhar para um funcionário com depressão, todo o ambiente ao lado dele vai estar doente também, porque vai estar tentando ajudá-lo. Só que sem as ferramentas certas, a gente nada na praia, né? A gente morre na praia. Às vezes até mais atrapalha que ajuda. E com a ferramenta certa, você tira esse cara do buraco, dá um exemplo para todo mundo que está ao lado, nem todo mundo adoece, e você consegue usar essa pessoa para inspirar outras pessoas a buscar tratamento, né? E não para virar motivo de
de ser apontado, né, de ser olhado, enfim, ou nem para demitir, porque esse não serve mais, não está conseguindo performar. Poxa, vamos olhar para isso com cuidado, com carinho, né? E isso tudo dentro do plano de saúde está nesse pacote, né? Então, se eu tenho hoje uma assistência qualificada, se eu posso chegar a isso, se ele me é permitido, se a minha empresa oferta isso para mim, se eu tenho todo esse leque de opções, por que eu não vou me cuidar? Né? Deixa eu sorrir para isso e buscar me cuidar. Porque isso vai vai fazer com que eu seja uma nova pessoa todos os dias, e a gente é um ser mutante, né? Sim. A gente muda sempre. E eu vou performar melhor em casa, no trabalho, eu vou ser um melhor amigo, eu vou ser um melhor profissional, eu vou ser um melhor marido, uma melhor pessoa. É inegável que tudo melhora, né? Porque a gente aprende a se autoconhecer, a fazer as perguntas certas para si mesmo, e as respostas vêm, né? Então, isso tudo tem muita importância hoje no nosso contexto, né? No cotidiano. Sim. Faz parte também dessa geração aí, da antiga e da nova, né? A antiga tinha muito preconceito e sofria sozinha, sofria calada. Então, você tinha muitos estigmas ligados a isso. Hoje, a nova geração já vai no terapeuta como vai na farmácia, e tá tudo bem. Então, essas gerações têm se complementado, porque às vezes o neto olha para o avô e fala: avô, você está precisando ir numa terapia. Vamos lá, eu vou te ajudar. Ajuda a mudar a mentalidade. O avô que acabou de perder um filho e que está naquele processo de luto e de dor, né? Ou o pai que está naquele processo de separação, enfim, ou alguém desestimulado porque não conseguiu a promoção e está remoendo aquilo. Então, assim, o jovem, ele hoje olha para isso e usa como ferramenta e indica como se estivesse indicando um remédio. Tá com dor de cabeça? Toma aqui um remedinho, é isso. Com mais naturalidade. Isso tira o peso, né, da saúde mental e traz a saúde mental para o nosso contexto de uma forma mais leve, né? Não, bacana. E, Ju, acontece muito de, por exemplo, às vezes a empresa ofertar vários benefícios e o colaborador às vezes nem saber direito como é que funciona, como que usa, tem esse problema? Acontece, principalmente nessas empresas que lidam com leques de benefícios de formas diferentes, muitas vezes não no benefício formal, mas sim em valores. Ele não sabe onde aplicar o rendimento dele, ele não sabe onde aplicar os valores. Quando ele recebe, enfim, um manual de orientação, às vezes não está autoexplicativo, e ele fica um pouquinho perdido nesse meio tempo, nesse caminho, e alguém do RH tem que fazer esse papel, né? E aí, às vezes o RH é grande ou pequeno, não tem essa pessoa, então a gente acaba trazendo esse funcionário para o nosso concierge, para poder apoiar ele nessa rede nova que ele vai conhecer, aonde ele ir, como ele se tratar, onde ele buscar apoio, onde ele buscar um dentista, um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, enfim, dentro dessa rede que ele não conhece ainda. E como é que eu vou valorizar algo que eu ainda não conheço, né? E aí a gente tem um concierge próprio exatamente para isso, para poder apoiar e a pessoa não ficar perdida em tantos benefícios, né? Para onde eu ligo se alguém falecer, né? Olha, eu vou acionar assistência funeral aqui, nesse telefone. Eu tô com uma dor de dente, quem eu procuro, né? Enfim, ele tem o canal próprio para procurar, né? E isso faz com que o benefício chegue na ponta para ele usar de forma mais fácil, né? Para ele poder usar na sua totalidade. Porque hoje em dia a gente cai em alguns hospitais, em algumas clínicas, e nem sempre é a especialidade que a gente busca, né? Então, se a gente tiver um atendimento mais assertivo, ele vai direto na ponta. Né? De repente ele está procurando um pediatra. Não adianta ele ir num hospital que não tenha pediatria. Sim, ele vai perder tempo, não vai ter o tratamento vai qualificado. Xingar o plano de saúde. Vai dizer que o plano não é bom, que a empresa não é boa. E o local era inapropriado. Né? Então, se eu sei que ali eu tenho um hospital pediátrico mais focado, é para lá que eu vou direcionar esse cara. É para lá que ele vai ver valor. E aí ele volta dando essa resposta pra gente, né? Muitas vezes agradecendo minha equipe lá e dizendo: obrigado, nossa, vocês me ajudaram muito, vocês salvaram a vida do meu filho, nossa, obrigado, falei de vocês aqui dentro, me ajudou muito, fui no terapeuta, gostei, fui, não gostei, dá para procurar outro? Dá também, né? Então, assim, ajudar essas pessoas é parte da jornada da saúde, porque senão você dá um benefício que ele fica ali inútil. Né? Então, assim, tem um caminho para você chegar até o atendimento final, né? E às vezes hoje a gente está com app, com um monte de situações que tiram a gente do foco. E a gente precisa chegar em algum lugar para estar focado nisso, né? Por isso que
hoje a Steel, com esse tamanho, com essa idade, a gente já poderia estar fazendo outro tipo de seguro para apoiar os nossos clientes. Sim. E muitos, às vezes, nos pedem. Ai, Ju, mexe com frota. Ai, Ju, vem me ajudar aqui no seguro da empresa. Ai, Ju, faz o seguro de vida da minha máquina, né? Faz o seguro dessa máquina. E aí a gente falou, não, a gente vai ficar só nesse mercado, se especializamos nisso para cuidar disso de um jeito diferencial. Um jeito técnico, um jeito focado, né? Os outros seguros você faz em outro lugar, né? Para que a gente possa acolher essa pessoa desse jeito, né? Focado nele, na saúde dele. Humanizado. No propósito que é a saúde, né? Para não misturar. Porque senão deixa de ser o nosso propósito, que é estar voltado para a saúde, para o cuidado, e passa a ser um negócio, né? Eu ainda não quero que a empresa seja só um negócio, eu quero que ela continue sendo uma empresa com esse objetivo, né? De cuidar, de acolher, de estar acolhendo em saúde, né? E do lado da empresa que contrata a Steel Corp. Abri minha empresa, contratei vocês, como é que funciona? Então, primeiro... Qual que é o processo, qual que é o primeiro passo? Primeiro as empresas nos ligam, os RHs nos ligam, né, para dizer, olha, eu preciso colocar um benefício aqui, ou eu estou com um problema no meu benefício atual, né, enfim, como é que vocês podem me ajudar? Eu preciso ver opções no mercado. Então, a parte da assessoria, ela vai fazer essa busca, né, ela vai fazer cotação com todo o mercado para apresentar para esse RH um leque de opções, para ele ir colocando nas caixinhas tudo que ele precisa. Ah, eu preciso desse hospital para essa região, para esse funcionário eu preciso desse plano, esse eu preciso desse, e esse diretor aqui eu preciso disso. A gente monta tudo isso, traz essa equação para um número real, né? Eu preciso, eu quero, mas eu não posso. Eu preciso, eu quero e dá para fazer. Eu preciso, eu quero e ok essa fatura, porque a lista de desejos ela é enorme. Infinita, né? Mas ela tem um custo final, né? Ela tem um boleto no final para incorporar todos esses desejos, né? Então a gente calcula tudo isso, junto com o RH, ajuda ele a criar essas políticas, a definir melhores padrões, melhores escalas, né, de produtos e planos. E aí ele define, escolhe o prestador, a gente fecha todo esse contrato junto com o prestador, então a gente intermedia tudo isso. E depois que o contrato é assinado, a gente continua com a empresa no colo. Né? Então, toda a movimentação cadastral, toda a parte de faturamento, tudo isso é a gente que traz para dentro do nosso escritório central para tirar essa sobrecarga do RH, para o RH ficar focado em outros assuntos. Então, a gente traz tudo isso para dentro de casa, acompanha essa apólice o tempo que ela existir e muitas vezes até nos tempos de cancelamento, durante o tempo que esse contrato existir, cuidando desse cliente e de todos os funcionários dentro desse cliente. Então, é aí que a gente penetra nesse cliente e se torna parte importante do processo dele, porque a gente conhece o segurado dele, o funcionário dele pelo nome e pelo que ele precisa dentro do seguro. Então, muito funcionário tem o nosso telefone do concierge na cabeceira da cama. Caramba! E é para ele que eles ligam quando precisam de alguma coisa. Então, às vezes a gente surpreende o RH dizendo, olha, teu funcionário nos ligou. Nossa, mas ele nem passou por aqui. Porque ele foi primeiro na corretora, né? Ele foi primeiro no nosso concierge, porque ele sente confiança, ele se sente acolhido, apoiado, e aí ele contou lá o que ele precisa e a gente já está apoiando ele, né? Enfim, você tem que proteger esse funcionário sem dividir as informações que ele traz, porque ele já encontrou um caminho, então agora ele só precisa de direcionamento, né? Então é importante. E é legal isso de ter um concierge para todos os funcionários da empresa, né? Sim. Porque quando você pensa em concierge, você pensa em algo exclusivo, né? É isso, assim, a gente chega no aeroporto, tem sala VIP para poucos, né? A gente chega no hospital, tem um concierge para mais poucos ainda, né? Então, o que a gente viu? A gente viu nisso uma oportunidade de virar essa pirâmide, né? E montar um concierge para atender chão de fábrica, para atender o seu funcionário menor, o seu funcionário que está lá esquecidinho, né? Naquela portaria, o seu funcionário terceiro, prestador, que tem um plano básico, né? E que não vai ter um plano top com uma perfumaria enorme, com uma secretária dedicada. Então, a gente criou o concierge exatamente para atender essas pessoas. E essa é a pessoa que mais precisa de informação, na verdade. Essa é a pessoa mais carente dentro do mercado corporativo. Muitas vezes em turnos que o RH nem está mais na empresa. E essa carência trouxe essa necessidade e trouxe o valor para isso. Então, a gente vê hoje muitas empresas usando o nosso concierge como ferramenta de apoio. E ela divulga isso internamente, né? Olha,
não me liga porque eu não vou saber resolver o seu problema. Mas assim, o concierge da Steel vai. Você já procurou o concierge? Você já ligou para lá? Porque ela sabe que ele vai ter o atendimento, né, ali acolhido. É diferente de ligar para o chat da seguradora, para o 0800. Você vai contar N vezes a sua história, não vai comover ninguém e talvez tenha indicação de 2 ou 3 médicos frios. Sim. Né? O concierge não. O concierge tem uma escutativa, né? Ele está ali exatamente para entender o que você precisa. Estrategicamente, ele está ali para tentar ajudar a empresa também fazer esse funcionário chegar na ponta do que ele precisa, para ele não ficar perdido na rede, faltando no trabalho, né? Se ausentando da família ou, de repente, passando por uma cirurgia sem necessidade. Então, vamos buscar uma segunda opinião, vamos marcar uma consulta com um terceiro médico para evitar que você passe por uma cirurgia sem necessidade. Então, tudo isso a gente coloca nessa caixinha, né, do concierge, que se apropria desse funcionário para carregar no colo. Porque às vezes, assim, só de você entrar no aplicativo da seguradora, você já fica perdido. 1 milhão de médicos, você não sabe quem que é bom, quem já foi. Você não sabe se filtra por localização, se filtra... Se joga no Google, os médicos não gostam do Google, ninguém cria sites fáceis de achar com informação. É verdade. E também libera o RH para cuidar de outras coisas, né? Sim, esse é o objetivo, né? Tornar esse ambiente do RH mais focado em RH, né, que é recursos humanos, e mais voltado para direcionar o que é de outras áreas exatamente para as suas caixinhas, né? Então, assim, plano de saúde é com a minha corretora de plano de saúde, né? Plano odontológico, seguro de vida é com a minha corretora de seguro de vida ou de plano odontológico, e isso a Steel faz. Então, liga para a Steel, liga para a Ju, liga para a equipe, liga para o concierge. Então, eles direcionam isso porque tem essa confiança, né, que ali o problema vai ser resolvido. Então, a gente fica bem surpreso com os retornos e com os feedbacks que a gente tem de que eles encontraram ali, né, o acolhimento e o caminho. E aí, às vezes, muitas vezes, né, eles ligam para dizer, olha, meu filho está bem, deu tudo certo com a cirurgia, minha esposa está bem, meu problema foi resolvido, porque acaba virando mesmo uma rede para apoiar, né? Não, legal demais. Que bom. Ju, acho que nosso tempo já tá meio estourado. Que bom. A produção já tá no ponto eletrônico aqui. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que eu não perguntei? Suas redes sociais? Enfim. Redes sociais da empresa. Steel Corp. A gente está no Instagram com esse nome, Steel com 2 L's, Corp com o P mudo no final, né? Enfim, a gente está lá divulgando os nossos trabalhos. www.steelcorp.com.br é onde você sabe um pouquinho mais da gente também, enfim. E pergunte para os nossos clientes, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A Juliana tem um perfil aberto aí no LinkedIn, onde alguns clientes deixam referências importantes, né? E aí são eles falando da gente, né? E eu acho que é melhor eles falarem da gente do que a gente mesmo. Não, show. Pessoal, sigam a Netter, @NetterLavadoras no Instagram. Sigam também o Pode Trás da Cozinha. A produção vai colocar aí na tela o Instagram. E muito obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado, Matias.